Vamos mergulhar fundo numa história que é muito mais do que só uma sequência de eventos. Essa é a jornada de uma vida inteira de um homem em busca de redenção. Uma análise profunda de como um único momento pode definir tudo o que vem depois. E a busca dolorosa para tentar consertar um passado que simplesmente se recusa a ficar para trás. E tudo começa com essa frase, com essa promessa, que é dita ao nosso protagonista, o Amir, por um velho amigo. Há um jeito de ser bom de novo. E olha, isso aqui não é só uma frase de consolo, não. É a bússola moral que vai guiar toda a jornada dele. A promessa de que, não importa o tamanho do erro, a expiação ainda é uma possibilidade. E é aqui que a história joga pra gente uma pergunta que serve para todo mundo. Como é que se lida com o peso de uma falha moral, ainda mais uma que aconteceu na infância? A jornada do Amir nos força a olhar para dentro e questionar o que realmente significa ser bom. E o preço, às vezes altíssimo, que se paga para tentar ser bom de novo. Para entender a busca do Amir, a gente precisa voltar no tempo. Voltar para onde tudo começou, lá no Afeganistão dos anos 70. Um lugar de muitos contrastes, de divisões sociais bem profundas, mas onde também nasceu uma amizade que parecia que ia superar qualquer barreira. De um lado, Amir. Do outro, Hassan. Eles cresceram juntos, como irmãos, dividindo segredos, sonhos. Mas o mundo lá fora não os via desse jeito. O Amir era pastum, da elite. O Hassan era Hazara, de uma minoria perseguida. Filho do patrão e filho do empregado. Essa divisão social, que era quase invisível dentro de casa, era na verdade um abismo. E foi nesse abismo que a amizade deles foi construída e onde ela tragicamente se despedaçou. Essa frase é a essência do Hassan. Por você, 1000 vezes. A lealdade dele pelo Amir era algo absoluto, incondicional, puro. Ele era o escudo, o amigo que talvez o Amir nem merecesse, mas de quem ele precisava desesperadamente. E é a lembrança dessa devoção que vai transformar a culpa do Amir num tormento que parece não ter fim. O inverno de 1975, um torneio de pipas. Esse dia foi o auge da infância do Amir e, ao mesmo tempo, o começo do seu inferno particular. A vitória no torneio trouxe para ele o olhar de orgulho do pai, algo que ele sempre quis. Mas, poucas horas depois, num beco escuro, ele vê uma violência brutal acontecer com Hassan. E ele, paralisado de medo, de covardia, não faz nada. Ele foge. E essa fuga vira a ferida que nunca cicatriza. O momento que definiu ele por décadas. Então, a guerra chega a Cabul. A invasão soviética força o Amir e o pai a largarem tudo para trás. Eles fogem para uma nova vida, nos Estados Unidos, onde o Amir parece que encontra o sucesso, uma vida normal. Mas o passado? O passado é uma sombra teimosa que atravessa o oceano junto com ele. Olhando de fora, a vida do Amir na América parece perfeita. Ele se adapta, se forma, se apaixona, casa com a Soraya e finalmente vira o escritor que sempre sonhou. Ele constrói uma nova identidade, tijolo por tijolo. Mas por baixo de cada conquista, o vazio daquele beco em Cabul continua lá, um eco silencioso da sua traição. E essa confissão dele diz tudo. A América não era um lugar para recomeçar, era um lugar para esquecer. Ele tenta preencher aquele buraco com sucesso, com amor, com uma nova cultura, mas, como a vida vai ensinar para ele do jeito mais duro, certas memórias não podem ser enterradas. Elas são como sementes, só esperando a hora certa de brotar. 26 anos se passam, e então o telefone toca. O passado liga para cobrar a conta. É o Rahim Khan, o amigo da família, que agora está morrendo no Paquistão. E ele oferece pro Amir uma última e totalmente inesperada chance. Uma chance de acertar as contas. Uma chance de talvez, finalmente, encontrar um pouco de paz. E a verdade que o Rahim Khan revela é um terremoto. Um terremoto que destrói os alicerces da vida do Amir. O Hassan não era só o filho do servo. Ele era filho do Baba. Era seu meio-irmão. De repente, tudo faz um sentido terrível. O carinho escondido do pai pelo Hassan, a própria culpa do Amir, que agora ganha uma dimensão monstruosa. A traição não foi contra um amigo. Foi contra o próprio sangue. Com essa verdade esmagadora, a jornada do Amir muda completamente de figura. Ele precisa voltar para um Afeganistão que ele não reconhece mais, agora sob o controle brutal do Talibã, para resgatar o Sohrab, o filho órfão do Hassan. A missão agora não é sobre lealdade a um amigo, é sobre um dever sagrado com um sobrinho e sobre a expiação de um pecado contra um irmão. E essa volta para Cabul é uma descida a um inferno que um dia foi o seu lar.
A cidade da infância dele, que era vibrante, cheia de vida, virou um amontoado de ruínas e medo. A brutalidade do Talibã está em todo lugar, um lembrete constante do quão longe ele está do mundo que um dia ele deixou para trás. O clímax dessa busca por redenção acontece quando ele finalmente encontra o homem que levou o Sorabi. E, numa reviravolta cruel do destino, ele fica cara a cara com o Asef. O mesmo Asef, o sociopata sádico que aterrorizou a infância dele, o mesmo que atacou Hassan naquele beco. A luta que acontece ali é muito mais do que física. É a chance do Amir, depois de uma vida inteira fugindo, finalmente parar de correr e enfrentar um monstro do seu passado. O Amir apanha até quase morrer, e a lista de ferimentos é enorme. Mas em cada osso quebrado, parece que um pedaço da culpa dele se quebra também. A dor física se torna a penitência. E a cicatriz mais profunda não é a interna, mas a que ele vai carregar no rosto para sempre, o lábio partido, um espelho da fenda labial do Hassan, conectando-o fisicamente para sempre ao irmão que ele traiu. Resgatar o Sorabi, um menino traumatizado, quebrado, e trazê-lo para a América não é um final feliz e simples. O Amir aprende que a redenção não é um evento, um ato heróico que apaga o que foi feito. É um processo, é um compromisso diário, difícil, de cuidar do Sorabi, de aprender a carregar o peso das suas ações e, aos poucos, transformar esse peso em algo construtivo. E então, num parque ensolarado na Califórnia, surge um fio de esperança. O Amir está empinando uma pipa com o Sorabi e um pequeno sorriso aparece no rosto do menino. Quando a linha de outra pipa é cortada, o Amir corre para pegá-la, exatamente como Hassan fazia. E para o Sorabi, ele grita as palavras que ecoaram na alma dele por toda a vida. Por você, 1000 vezes. O ciclo se fecha. O Amir não apagou seu passado, mas ele está, finalmente, se tornando o homem corajoso que o Hassan sempre acreditou que ele podia ser. E a história nos deixa com essa reflexão. A jornada do Amir sugere que redenção não é apagar o passado, mas sim confrontá-lo, aceitá-lo e construir um futuro a partir dos escombros. Mas a pergunta fica no ar. Será que um ato de coragem hoje consegue mesmo curar a ferida de uma covardia de ontem? É realmente possível ser bom de novo? Talvez a resposta não seja um sim ou um não, mas o esforço contínuo de pelo menos tentar.